Não toque no ungido. A cena foi grotesca. O apóstolo, visivelmente irado, esbraveja, amaldiçoa, fulmina alguém que simplesmente discordou, resolveu pensar. O apóstolo sentiu-se desrespeitado em sua função de ungido do Senhor. Decreta, determina, amaldiçoa que o fiel nunca mais ande. A multidão fica estranhamente envolvida num clima ambíguo. Gente ansiando por ver o milagre brutal, enquanto outros sequer percebem o que está acontecendo. Quantas vezes você, prezado leitor, já ouviu a expressão "não toque no ungido"? Estamos diante de mais um erro hermenêutico, mais uma distorção de texto, mais um exagero gospel. Há várias passagens na Bíblia onde aparecem expressões iguais ou semelhantes a esta, porém, nenhuma delas é um mandamento específico. Augusto Nicodemos escreveu um artigo sobre o uso equivocado dessa expressão. Segundo Nicodemos, a expressão ungido do Senhor, usada na Bíblia em referência aos reis de Israel, se deve ao fato de que os mesmos eram oficialmente escolhidos e designados por Deus para ocupar o cargo mediante a unção feita por um juiz ou profeta. Na ocasião, era derramado óleo sobre sua cabeça para separá-lo para o cargo. Foi o que Samuel fez com Saul e depois com Davi. A razão pela qual Davi não queria matar Saul era porque reconhecia que ele, mesmo de forma indigna, ocupava um cargo designado por Deus. Davi não queria ser culpado de matar aquele que havia recebido a unção real. Mas o que não se pode ignorar é que este respeito pela vida do rei não impediu Davi de confrontar Saul e acusá-lo de injustiça e perversidade em persegui-lo sem causa. Davi não iria matá-lo, mas invocou a Deus como juiz contra Saul diante de todo o exército de Israel e pediu abertamente a Deus que castigasse Saul, vingando a ele Davi. Davi também dizia a seus aliados que a hora de Saul estava por chegar, quando o próprio Deus haveria de matá-lo por seus pecados. Na igreja contemporânea, o que vemos é o uso dessa expressão como desculpa para os piores deslizes e desastres com a conduta e a vocação. Os profetas de Araque e seus asseclas usam e abusam dessa máxima. Sempre que eles se afastam da verdade, apelam para o terrorismo gospel. É comum encontrarmos líderes cometendo as maiores barbaridades teológicas e, quando questionados, esbravejam: não toquem no ungido. Mas quem é o ungido? É preciso que fique bem claro: Jesus é o ungido. Na igreja não existe esse cargo, vocação ou instituição ou ungido. Não existe o ungidão, o mega ultra power ungido, o cara acima de qualquer suspeita. Não existe o supremo, aquele que é inquestionável, infalível ou impecável. Como escreveu Paulo, todos pecaram. O único ungido é Cristo. Quando vemos na Bíblia o nome Jesus Cristo, estamos diante de uma declaração bíblica da verdadeira unção. O significado de Cristo é tirado do Antigo Testamento. Deus prometeu a Israel que o Messias viria para libertá-lo do pecado. A ideia do Messias é transportada para o Novo Testamento com o título de Cristo. Portanto, quando o Novo Testamento fala de Jesus Cristo, ele está dizendo Jesus, o Messias, que significa literalmente Jesus, o ungido.
Mesmo que os reis e profetas também fossem ungidos para o desempenho de suas funções, somente Cristo é considerado o ungido, o Messias. Sua unção é incomparável. No Novo Testamento, toda unção deriva de Cristo. Nosso ministério só se legitima quando está a serviço de Cristo. Já não há a busca frenética pelos primeiros lugares e a proeminência de uns sobre os outros. Na linguagem do próprio Jesus aos discípulos, entre vós não será assim. Paulo, em 2 Coríntios 4, 5, declarou: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós como servos, por amor de Jesus. Cristo era o assunto principal, a essência do ministério de Paulo. João Batista também deixou um testemunho que precisa ecoar cada vez mais dentro da espiritualidade moderna. Convém que ele cresça e que eu diminua. Muitos estão naufragando nas águas da confusão. Um dos termos sempre envolvidos em confusão é o vocábulo unção. Vivemos numa época saturada de ungidos e suas unções. Hoje tem unção para tudo. Unção para carro, chave da casa, grupo de WhatsApp, aliança, rosa, contrato de trabalho, tela de descanso do computador, parede de escritório e, pasmem, até para os órgãos genitais. A confusão da unção gera o desequilíbrio, a paródia. A mentira aqui ganha contornos de comédia. Mas afinal, o que é unção? A resposta é curiosamente simples. É a capacidade sobrenatural de amar. Numa lógica bíblica, existiu alguém na face da terra que amou mais do que Jesus? A resposta é clara: não. Existiu alguém na face da terra que teve mais unção do que Jesus? A resposta também é enfática: não. Portanto, unção é amor. Quem mais ama, mais ungido se torna. Poucos querem a unção do amor, porque o amor, como disse Paulo, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Juan II disse: a questão não é simplesmente ter fé em Jesus, mas ter a fé de Jesus. Dá para dizer a mesma coisa em relação ao amor. Ter amor por Jesus é fácil. Difícil é ter o amor de Jesus. A unção que temos só se legitima quando é derivada dele, pois, como diz o cântico de Paulo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Meu ministério, minha vida, meus projetos, meus sonhos, tudo precisa ser ofertado a ele. Cristo é o ungido e somente a ele devemos glória. Respeite seus líderes, mas não os divinize. Ame seus líderes, mas não os celestialize. Nenhum homem cheio de si pode pregar o Cristo que se esvaziou. Que toda a nossa vida seja um tributo ao único Cristo Jesus, nosso Senhor. Em 1 Samuel 25, nós conhecemos Nabal. O nome dele já diz tudo. Insensato, tolo, louco, um homem rico, poderoso, casado com uma mulher maravilhosa, Abigail, mas abundantemente centrado na própria figura, escravo da própria imagem. A Bíblia diz que Nabal era duro e maligno em todo o seu trato. Esse homem quase destruiu a própria família ao desdenhar de Davi e seus homens. Se não fosse pela intervenção da fantástica Abigail, a morte teria chegado naquela casa em toda a sua fúria. Davi ficou tão impressionado com Abigail que, após a morte de Nabal, casou-se com ela. Quando Abigail se encontra com Davi, diz que seu marido, Nabal, é um homem de Belial.
Esta expressão é um indicativo do coração maligno e louco daquele homem. Abigail chega a dizer a Davi que Nabal fazia jus ao nome. Um homem rico e poderoso, vaidoso, que poderia ter destruído a família e todos os seus servos. A lição é muito clara. Um líder tolo pode trazer a desgraça aos seus liderados e à sua família. O texto de Daniel 4 nos remete ao meados do século VI a.C. O temível Império Babilônico assumiu o domínio do mundo, destronando a Síria e o Egito. Eram os donos do poder. Invadiram Judá, capturaram Jerusalém e exilaram a chamada elite de Israel, incluindo os oficiais militares, os artistas e eruditos. Seu líder, no momento, era o famoso e exótico Nabucodonosor. No relato bíblico, o rei, profundamente incomodado com o sonho terrível, chama Daniel, um dos exilados de Israel, para interpretá-lo. A interpretação do sonho é diretamente aplicada ao rei. Intrigante é que não há no texto bíblico uma descrição da reação de Nabucodonosor às palavras de Daniel. O orgulho cega, ou só permite enxergar aquilo que eu quero. A narrativa bíblica diz que 1 ano depois, o rei estava passeando sobre o palácio real da Babilônia quando desfilou todo o arsenal do seu orgulho. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Ele consegue elevar sua soberba à enésima potência. Sua sede de glória e majestade não tinha limites, nem consciência, pois já tinha sido alertado sobre a injustiça e a causa do pobre. Nesse exato momento, diz o texto bíblico, o rei caiu no que parece ter sido um período longo e doloroso de uma doença mental severa e humilhante. Ele foi rebaixado. Muitos estudiosos tentaram descrever essa doença psicológica. Alguns dizem que Nabucodonosor passou a sofrer de uma espécie de uma perturbação psíquica. Outros também, ilusoriamente levado pelo mesmo capítulo no versículo 33, que mostra o rei comendo ervas como boi, que ele pode ter passado a sofrer de uma doença mental denominada boantropia. A lição é bem direta. Um líder orgulhoso sempre se animaliza, grita como um predador, avança como um monstro, dilacera, destrói. Sua fúria não tem limites, sua ambição não conhece o equilíbrio. Ele se demoniza, mata relações, sabota sonhos. Uma liderança marcada pela soberba torna-se inimiga de todos. Sua animalidade não conhece o afeto, a misericórdia. A tendência é cair no complexo de Nabucodonosor, a exclusão. E foi expulso de entre os homens. Quando o poder sequestra o coração, torna-se seu maior ídolo. O ídolo perde sua força. A animalidade faz com que ele enxergue cada um que se aproxime como uma ameaça. E isso desperta seu lado predador. É aqui que ele fere, machuca, humilha as pessoas. Já a mitologia grega nos diz que Narciso não poderia conhecer a própria beleza, pois no dia em que a conhecesse, morreria. Ele nasceu como o mais belo de todos, porém sem nunca conhecer sua beleza. Certo dia, ao abaixar-se no rio para beber água, viu o rosto refletido então e apaixonou-se por si mesmo, pela própria imagem, e totalmente paralisado, morreu ali mesmo. Os gregos aplicam uma lição com esse mito. A beleza, os talentos, o cargo podem ser fatais quando são amados além da medida.
Ainda temos muitos líderes narcisistas mortos em suas próprias ambições. São os ungidões e suas manias, seus delírios e sua vaidade. Alguns líderes levam isso tão a sério que entram de maneira assustadora na mente dos seus liderados. Há liderados que chegam a imitar o jeito de andar, falar e vestir dos seus líderes, inclusive os erros, e confundem isso com honra. Nabal, Nabucodonosor e Narciso nos ensinam que títulos, poderes, riquezas, status, celebrações não podem nos garantir a vida. Nabal tinha poder, posses e uma esposa fantástica, mas não tinha compromisso com Deus. Nabucodonosor tinha prestígio, fama e muito poder, mas não tinha aliança com o Deus de Israel. Narciso tinha beleza, fama e privilégios, mas não conhecia sequer o próprio rosto. Nenhum deles tinha paz. A unção não existe para nos tornar intocáveis, e sim para nos aproximar das pessoas, tornando-nos aptos a realizarmos a obra daquele que nos vocacionou. Não é necessário gritar aos quatro ventos que você é homem de Deus, mulher santa, nada disso. Quem é não precisa mostrar. Quem deve aparecer nas nossas vidas é Cristo. A Ele a glória. Comece a mudar. Pegue sua Bíblia e examine cada versículo indicado a seguir. Aprenda a sair de cena. Atos 20, 24. Toda glória pertence ao Senhor. Isaías 42, 8. Cuidado com o pecado da vaidade. Provérbios 18, 12. A unção que não te fizer servir nunca será divina. E então, você gostou da leitura de hoje? Eu espero que sim. O nosso objetivo é fazer com que cada vez mais irmãos venham conhecer a palavra de Deus e entender essa palavra. Esse vídeo ele é simples, mas ele foi feito com muito amor e carinho. Se inscreva no nosso canal, compartilhe as nossas mensagens com outras pessoas e abençoe o dia de cada uma delas. Entre no nosso grupo do Facebook, Mulher Virtuosa, quem a achará? Ou todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.